Com a nova variante Delta em alta, a Casa Branca está mantendo as atuais restrições de viagens e alguns estados, como Nova York e Califórnia, exigem que todos os funcionários da cidade sejam vacinados ou que façam testes semanalmente. O Departamento de Assuntos de Veteranos é agora a primeira agência federal a exigir que seus 115 mil profissionais de saúde recebam as vacinas Covid-19. Enquanto isso, um relatório revela uma taxa de suicídio assustadoramente alta entre veteranos de guerra que serviram após 11 de setembro. E as escolas estão abrindo novamente, mas os alunos podem não estar voltando. Está ocorrendo um aumento no ensino doméstico, pois muitos pais dizem que ele é benéfico para as crianças. E um ex-médico da Casa Branca afirmou que o presidente Joe Biden possui sérios problemas de saúde e que poderá ser forçado a renunciar. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Como o verão está a todo vapor nos Estados Unidos e as pessoas estão viajando de férias, quais são as restrições de viagem atuais? Os Estados Unidos estão mantendo as atuais restrições de viagem relacionadas à pandemia. Isso se deve à disseminação da variante Delta. We will maintain existing travel restrictions at this point for a few reasons. The more transmissible Delta variant is spreading both here and around the world. Isso aconteceu apenas uma semana depois que o CDC aconselhou os americanos a evitarem viajar para o Reino Unido. Os Estados Unidos atualmente proíbem a entrada da maioria dos viajantes da Europa, China, Índia e vários outros países. O país impôs restrições de viagem pela primeira vez em março de 2020. A indústria de viagens e os aliados dos Estados Unidos têm instado o governo Biden a suspender as restrições. Mas nas últimas 2 semanas, o número de casos de vírus aumentou cerca de 170% e a taxa de mortalidade aumentou quase 20% em comparação com a semana anterior. E por falar em Biden, conforme reportou o GeoTV, o deputado Ronny Jackson, ex-médico da Casa Branca, que se tornou congressista, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem sérios problemas de saúde que só vão piorar com o tempo e que ele poderá ser forçado a renunciar ao cargo. Jackson, que atuou durante os mandatos dos ex-presidentes Barack Obama e Donald Trump, disse que o presidente Joe Biden é inelegível para se candidatar por causa de sérios problemas de saúde. Ele prosseguiu dizendo que se Biden, que está com 79 anos, não renunciar ao cargo, ele poderá ser destituído à força de acordo com a 25ª emenda. Ele afirmou: "Eu acho que ele vai renunciar. Eles vão convencê-lo a renunciar ao cargo em algum momento no futuro próximo por questões médicas. Ou eles vão ter que usar a 25ª emenda para se livrar deste homem", disse Jack, de acordo com o New York Post. Acredita-se que Biden tenha problemas para se lembrar dos acontecimentos, pois ele ficou inerte várias vezes enquanto falava com repórteres na quarta-feira. Há um mês, Biden teve que tirar o folheto do bolso para ler enquanto respondia a um repórter. E alguns estados estão aumentando as restrições após o anúncio do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, de que todos os funcionários municipais devem receber a vacina ou fazer o teste semanalmente. A Califórnia está seguindo o exemplo. O governador Gavin Newsom e as autoridades de saúde anunciaram que os funcionários do estado e profissionais de saúde serão obrigados a fornecer comprovantes de vacinação ou fazer o teste regularmente. O esforço visa a vacinar mais californianos à medida que mais casos da variante Delta estão sendo relatados. California is committed to vaccination, verification, and/or testing on a weekly basis. We're not stopping just with state employees. Today, we're also announcing partnerships that include those like Kaiser, private sector now stepping up, organizations representing physicians and dentists, dialysis clinics stepping up, private sector clinics are committing to the same. O teste aumentará para 2 vezes por semana em ambientes de alto risco e vulneráveis, como instalações de enfermagem.
Nilson disse que a nova ordem de saúde entrará em vigor em 9 de agosto e deve ser totalmente cumprida até 23 de agosto. Mas o governador não impôs novas exigências sobre o uso de máscaras ou distanciamento social desde 15 de junho, data da reabertura. Ele enfrenta uma eleição revogatória porque os residentes estão insatisfeitos com a maneira como ele manejou a pandemia, deixando empresas e escolas fechadas por mais tempo do que outros estados. A mudança de Nova York começará no dia 13 de setembro. Agora, quanto às vacinas, o Departamento de Assuntos de Veteranos é agora a primeira agência federal a autorizá-las. Ele está exigindo que seus funcionários da área de saúde sejam totalmente vacinados contra o vírus em 8 semanas ou haverá rescisão presencial. Eles são a primeira grande agência federal a exigir vacinas como condição para o emprego. O mandato se aplica a 38 funcionários, isso inclui médicos, dentistas, enfermeiras e outros profissionais de saúde. A mudança na política do departamento ocorre um dia depois que quase 60 grupos médicos, incluindo a American Medical Association, assinaram uma declaração conjunta pedindo a todos os empregadores de saúde que imponham as vacinas. A declaração afirma que os profissionais de saúde têm um compromisso ético para se vacinar. No mês passado, a administração Biden disse que as agências federais geralmente não deveriam impor vacinas como condição de emprego. Poucas horas antes, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, não mencionou o mandato em sua coletiva de imprensa. Um repórter perguntou se seria ilegal para o governo federal impor vacinas. It hasn't been determined that it would be illegal, no, but we have not made a determination about that, no. Mas como a FDA não concedeu autorização total para nenhuma das vacinas, muitos consideram os mandatos ilegais. Essa é uma posição compartilhada por Matthew Staver, advogado e presidente do Conselho de Liberdade. Ele disse ao Epoch Times que não acha que uma ordem do governo seja legal, especialmente porque as vacinas são autorizadas apenas para uso de emergência. Os republicanos geralmente são contra os mandatos das vacinas. O senador republicano Ron Johnson divulgou um comunicado dizendo que ninguém deve ser pressionado, coagido ou sujeito a represálias por recusar um tratamento médico, incluindo a vacina da Covid. Mas alguns veem isso como uma boa jogada. O bioeticista da Universidade da Pensilvânia, Ezequiel Emanuel, é a favor dos mandatos de vacinas. Ele disse que espera que mais empregadores de saúde imponham mandatos e que isso se espalhe além do setor de saúde. Ele acredita que a nação ficará melhor com as medidas. E falando do Departamento de Assuntos de Veteranos, um novo relatório revela uma tendência alarmante entre os veteranos que serviram em guerras após os ataques de 11 de setembro. O projeto Cost of War da Brown University divulgou um relatório no mês passado, divulgando um aumento acentuado das taxas de suicídio entre aqueles que serviram em guerras após o 11 de setembro, incluindo o Afeganistão e o Iraque, bem como destacamentos em 5 outros locais ao redor do mundo. O relatório descobriu que mais de 30 mil se mataram. Isso é comparado aos mais de 7 mil que morreram em combate. Isso também é um aumento drástico em comparação com a população em geral. O relatório descobriu que a taxa de suicídio entre veteranos é de 1,5 vezes maior que a taxa da população em geral. O relatório declara que as taxas de suicídio de membros do serviço ativo aumentaram durante a guerra global contra o terror, ultrapassando as taxas de suicídio de qualquer militar desde antes da Segunda Guerra Mundial. Estatísticas sobre suicídios na ativa sugerem que as taxas entre os veteranos das guerras terroristas podem ser as mais altas em 80 anos. As taxas de suicídio entre veteranos costumavam ser aproximadamente iguais às da população em geral. E entre os membros do serviço ativo, as taxas de suicídio geralmente caem durante a guerra, com as exceções da Guerra do Vietnã e da Guerra Global contra o Terror. O relatório aponta várias razões para as tendências. Historicamente, isso se resumia a fatores como estresse e esgotamento, acesso a armas de fogo, dificuldades de reinteração na vida civil e uma cultura militar que não prioriza a saúde mental. Mas o que mudou depois da guerra ao terror? O relatório observa, ao contrário do tratamento receptivo do público aos veteranos da Segunda Guerra Mundial, tratando-os como heróis, o público lidou com o retorno dos veteranos do Vietnã e da guerra ao terror, apresentando hostilidade pelos primeiros e frequentemente desinteresse pelo último.
Ele prosseguiu afirmando: se há algo novo na guerra global ao terror, pode ser a aprovação e ignorância decrescentes do público, juntamente com estereótipos veteranos persistentes que os afastam ainda mais da sociedade civil. Outro fator é o uso das bombas caseiras na guerra. Isso levou a um aumento nas lesões cerebrais entre veteranos de combate. Muitos desses veteranos com lesão cerebral são realocados, o que aumenta seu trauma mental. O estudo observa que outro fator é o dano moral. Ele afirma: as transgressões percebidas contra o senso de moralidade de alguém tiveram a associação mais forte com a concepção suicida em curso entre 151 militares na ativa em comparação com as transgressões ou a traição de outros. O relatório também observa casos em que o Departamento de Assuntos de Veteranos falhou com os veteranos da América. Ele observa que o departamento falhou em gastar milhões de dólares reservados para ações de prevenção ao suicídio e prosseguiu observando. Pior, 31% das solicitações de atendimento de emergência são negadas ou rejeitadas pelo Departamento de Assuntos Veteranos, foram processadas de maneira inadequada em 2017, o que significa que os veteranos tiveram que assumir o encargo financeiro aos cuidados de saúde por uma soma incrível de 716 milhões de dólares. O relatório termina declarando: o Pentágono, o Departamento de Assuntos de Veteranos e outros atores deveriam levar injúrias morais, traumas sexuais militares e outros traumas fora do teatro de guerra tão seriamente quanto feridas físicas e diagnosticá-las e respondê-las mais prontamente. A menos que o governo e a sociedade dos Estados Unidos façam mudanças significativas na maneira como gerenciamos a crise de saúde mental entre os membros do serviço e veteranos, as taxas de suicídio continuarão a subir. E agora, antes de terminarmos, as escolas estão de volta, mas os alunos podem não estar. Isso porque mais pais estão optando por educar seus filhos em casa mesmo após a pandemia. Eles dizem que é benéfico para as crianças. Embora a pandemia tenha se mostrado bastante perturbadora para a maioria das famílias, alguns pais dizem que as ordens para ficar em casa são úteis para educar seus filhos em casa. Alguns explicam que seus filhos têm necessidades educacionais especiais, enquanto outros procuram programas baseados na fé. Ainda mais pessoas dizem que veem deficiências em suas escolas locais. Eles optaram por uma educação alternativa de longo prazo, depois que muitos foram lançados em um teste de educação domiciliar realizado este ano. De acordo com o censo dos Estados Unidos, a taxa de educação domiciliar subiu para 11% em setembro de 2020, o dobro de 6 meses antes. Educar as crianças em casa tornou-se uma nova tendência, mesmo com as escolas retomando as aulas presenciais após a pandemia. Os pais dizem que os estudantes continuarão a estudar em casa até o futuro próximo. E quanto aos que estão voltando para a sala de aula, o senador Josh Hawley anunciou um novo projeto de lei denominado Love America Act, que visa combater o aumento da teoria crítica da raça que está sendo ensinada nas salas de aula. Ele disse ao apresentador da Fox News, Tucker Carlson, na quinta-feira passada, que seu projeto de lei iria combater a desinformação que a esquerda está espalhando de que os Estados Unidos são sistematicamente maus e racistas. Hawley disse: isso não é verdade, esta é uma grande nação, somos uma nação de libertadores, é hora de reivindicar isso e ensinar aos nossos filhos quem somos, quem eles são, e é por isso que meu projeto de lei diria: ouça, se um distrito escolar recebe dinheiro federal, você tem que ensinar a verdade básica sobre o país, a Constituição, a Declaração de Direitos, a Declaração da Independência, o compromisso de fidelidade. Estas são coisas, os documentos que expressam os ideais que nos unem como americanos. Ele continuou dizendo: você tem que substituir as mentiras pela verdade, e é isso que eu estou tentando fazer. Hawley postou no Twitter: substitua as mentiras pela verdade, é disso que se trata o meu Love America Act. Não há mais teoria racial crítica nas escolas, ensine aos nossos filhos a verdade sobre quem somos, uma nação de libertadores. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!